Fala pessoal, tudo bem? Ontem a gente fez uma live aula sobre investimentos ao vivo e muitas das pessoas que estavam presentes me pediram para gravar e deixar como uma aula gravada para vocês terem acesso quando tiverem algumas dúvidas ou para fixar alguns pontos importantes que a gente falou ontem. Então estou deixando gravado aqui para vocês, espero que vocês aproveitem e eu consiga ajudar e a estimular vocês a investirem cada vez mais em renda variável, porque aí sim eu acredito que com o médio e longo prazo você consegue acumular um bom patrimônio. Na verdade, você consegue ficar realmente rico se você conseguir pensar no médio e longo prazo e aplicar com consciência no mercado de renda variável, no caso na Bolsa de Valores, tá? Antes da gente começar a nossa aula, vou fazer o nosso merchan, que no dia 30 de novembro, aqui em Curitiba, vai estar eu e o Luiz ministrando um curso sobre geradores e riqueza. Nesse curso a gente vai falar só sobre investimento no médio e longo prazo e foi o caminho que eu comecei na Bolsa. Depois veio a parte do trade. Eu utilizava durante muito tempo o trade até hoje, utilizar grande parte dos lucros do trader para aplicar em renda variável ali, acumular patrimônio em ações. Tá? Então no dia 30 de novembro vai estar eu e o Luiz, no finalzinho ali eu falo um pouquinho mais sobre esse curso, dura o dia inteiro o curso, tá aqui, eu vou até deixar o site aqui para vocês que quiserem acessar, tá? Acessem lá. Quem quiser participar, me chame no WhatsApp que você vai ter um desconto especial, que é aluno da TradeStars, e eu pessoalmente vou te ajudar lá no dia 30 a montar a tua carteira de acordo com o teu perfil. Tá? A gente pode escolher ativos que podem ter uma rentabilidade maior, com um pouquinho mais de risco, ativos mais seguros que pagam um pouco mais de dividendos, que a gente vai conversar aqui também. Tranquilo? Então vamos começar lá falando sobre a parte de investimento e qual que é a importância de investir no médio e longo prazo. Primeiro eu separei um gráfico aqui para vocês, que é um gráfico do Enfoque, mostrando o desempenho deixa eu colocar aqui na tela, mostrando o desempenho do índice Bovespa desde 1963. Óbvio que aqui a gente está pegando o 1963, ainda quando existia a Bolsa do Rio de Janeiro. Aqui esse gráfico está dolarizado, porque a gente teve durante esse período várias trocas de moeda. E aqui é curioso desse gráfico aqui, se você colocar aqui o mouse em cima, você vai ver o presidente da República no ano, tá? E aqui a moeda que tinha em circulação naquele ano. E aqui você tem o índice Bovespa em dólares. E olha que curioso aqui, durante esse período todo de tempo, a gente teve alguns ciclos de alta na Bolsa, que são esses em azuis aqui. Teve 4 grandes ciclos de alta. E esses ciclos de alta é geralmente onde as pessoas acumulam muita riqueza. Por exemplo, aqui, de 1965 a 1971, quem estava com dinheiro em Bolsa de Valores posicionado durante esse período aqui, viu o patrimônio dela crescer em torno de 2.900% em 6 anos. Depois teve um período de baixa aqui, que durou alguns anos aqui, ó, esse azul são os períodos aqui que o mercado lateralizou, até mesmo caiu. Teve um período de baixa que durou de 1971 até 85. Quem tem curiosidade, eu assisti algumas lives, foi nesse período aqui que o Márcio Noronha fez o equivalente a 100 milhões de dólares na Bolsa de Valores. E aqui nesse período aqui foi quando ele perdeu tudo. Então dá uma olhadinha no Márcio Noronha, ele tem um vídeo dele no YouTube contando a história, que é bem interessante. Qual que é a diferença do amador para o profissional? O profissional, o amador, ele compra aqui, ó, e começa a vender quando o mercado cai. O profissional aproveita esses ciclos de baixa aqui, onde que o mercado tá barato, para ele começar a montar a posição dele. Então aqui é a hora de você comprar para quando vem o ciclo de alta, igual teve aqui de 1983 a 86, aproveitar. Aqui teve em 2 anos e 8 meses uma alta de 1.500%. Então o que acontece muitas vezes? O amador, ele compra aqui e vende aqui. O profissional, ele está comprando aqui e segurando para o longo prazo. Segurando aqui. Ele se posiciona a carteira dele, sobe aqui, é que ele está com muito lucro. O que aconteceu aqui? De 86 a 94 teve uma queda, mais um momento bom de se posicionar. E aqui a terceira ciclo de alta durou de 91 a 97, uma alta de 3.400%. E aqui teve outro ciclo de baixa. E aqui de 2002 a 2008 teve o último grande ciclo que durou 2.000%. 5 anos e 7 meses, 2.000%. Quem se posicionou durante esse período aqui conseguiu formar um bom patrimônio aqui com essa alta. Agora a gente está num ciclo de baixa aqui de novo, ó, que é o momento que o pessoal deveria estar se posicionando. Que aqui a crise de 2008, quando o mercado caiu,
E mesmo com o índice Bovespa, a gente vendo ele batendo recorde atrás de recorde nos noticiários, se a gente colocar esse gráfico em dólar, que é o gráfico que o gringo vê, que é o investidor estrangeiro vê, ele ainda não bateu o topo histórico de 2008. Ó, o topo histórico de 2008 está aqui está em 2019, ele ainda não bateu o topo histórico. Até separei aqui, ó, ele dolarizado. Opa, continuar, caramba. Tem nesse site aqui, ó, do TradingView, você consegue colocar ele ali. Vou fechar aqui. Você consegue colocar ele para ver ali que ele não bateu o topo histórico. O que quer dizer que o investidor estrangeiro não está enxergando a nossa bolsa como uma bolsa cara ainda. Então ainda quem quiser se posicionar, ainda dá para você começar a pensar em se posicionar para aproveitar ali um quinto ciclo de alta que está por vir. E aí o que acontece? É na baixa que é a hora que ninguém está falando em bolsa de valores, que é a hora de você começar a se posicionar. E no médio e longo prazo é para cima. Por quê? A população cresce cada vez mais. Com a população crescendo cada vez mais, elas vão consumir cada vez mais, o que faz com que as empresas vendam mais, cresçam mais empresas, é necessário novos setores na economia. Então, no médio e longo prazo, as bolsas de valores tendem a subir. Esse gráfico tende a subir. Se não fosse assim, hoje, por exemplo, a gente andaria de avião, daqui a 100 anos estaria andando de carro de boi de novo. Então, o mundo tende a evoluir e os mercados tendem a crescer. Só que é óbvio que o crescimento não é um crescimento assim. Ele vai em zigue-zague, igual a gente viu aqui. Vamos lá para o que interessa, que é para alguns conceitos básicos que eu quero que vocês tenham. Deixa eu separar aqui para nós. Que é um conceito básico ali que você precisa ter, é esse daqui, o que é a diferença do especulador para o investidor. O especulador é aquele cara que ele está trabalhando, quer ganhar dinheiro no curto prazo. Por exemplo, é o cara que compra um imóvel na planta por 300 mil reais e vende 2 anos depois ele por 500 mil reais. Ou seja, ele comprou com o objetivo de vender e pegar aquele lucro, aí sim fazer alguma coisa com esse lucro, né? Talvez comprar um outro imóvel e colocar para alugar. Esse é o investidor. O cara compra um imóvel na planta, é um preço muito barato, depois ele coloca para alugar. E o que interessa para ele? Interessa a rentabilidade que vem através do aluguel desse imóvel. Então o especulador é um trabalho. Por exemplo, o trader, ele está lá para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. O investidor é aquele cara que pega o dinheiro que ele ganhou do trabalho dele e aplica, né? E traz uma rentabilidade. Ele quer fazer o dinheiro trabalhar para ele. Para o investidor, quanto menor o risco, com a maior rentabilidade, melhor para ele. Então ele busca um investimento talvez não tão arriscado, né? Não tão arriscado, com uma bela de uma rentabilidade. Lembrando que risco e retorno acabam sendo proporcionais dentro do nosso mercado, dentro do mercado financeiro. Passando aqui um pouquinho, outro conceito básico, preço e valor. O especulador é o cara que está de olho no preço. Então, você como especulador, por exemplo, está de olho na ação da Petrobras e você achou a ação da Petrobras a R$20, está muito barato, vou comprar 20 porque quando bater a 30 eu vou vender, pegar esse lucro, aí vou aproveitar esse dinheiro ali. Ele está quem olha preço é o especulador. Ele vai tentar comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato, pegar a diferença e colocar o lucro no bolso. É um trabalho. Já o investidor, ele está de olho no valor. O que é um valor? Por exemplo, onde está o valor de uma empresa? Se essa empresa ela gera lucros constantes, se essa empresa ela é bem gerida, se o produto e serviço que essa empresa fornece é um que as pessoas consomem no dia a dia, se essa empresa tem capacidade de se reinventar no mundo que acontecem mudanças muito rápidas. Então aí que está o valor da empresa. Eu costumo falar que o investidor ele não deve ficar de olho no preço. Ele tem que ficar de olho no valor, se essa empresa tem potencial de crescimento, se ela é bem gerida, se as pessoas consomem o produto dela, se ela é uma empresa lucrativa, se daqui a 30 anos ela vai estar no mercado. É assim que a pessoa vai olhar aqui. Então, quando o investidor começa a olhar preço, é aí que ele começa a se perder. Tá? Então, investidor olha valor, especulador está de olho no preço. Investidor está buscando uma rentabilidade para o dinheiro que ele já ganhou e o especulador está buscando fazer mais dinheiro com um determinado dinheiro que ele tem ali. Ativo versus passivos é outro conceito muito importante que as pessoas precisam ter.
Para vocês entenderem um pouco, ativo é tudo aquilo que você compra e que vai gerar receita, vai colocar dinheiro no teu bolso. Tá? Tudo aquilo que você compra e coloca dinheiro no teu bolso é um ativo. E tudo aquilo que você compra e tira dinheiro do teu bolso de alguma forma, ele é um passivo. O que acontece? 99% das pessoas, a principal fonte de renda das pessoas vem do trabalho. Então a pessoa está trabalhando lá no dia a dia e a remuneração vem através do salário ou comissão, o prolabore da pessoa. Esse salário ele utiliza para quê? Para sobrevivência, comprar comida, pagar a escola dos filhos, alguns cursos educacionais, ele gasta no dia a dia para sobreviver. Então esse dinheiro de sobrevivência é um dinheiro que não volta mais. O que acontece com o passar do tempo? Essa pessoa ela guarda um dinheirinho ou ela vai fazer um financiamento e vai adquirir um bem, que é um bem passivo. E geralmente o primeiro bem passivo que as pessoas adquirem é o carro. Se o carro ele vai perder, se você não utiliza ele como Uber, ele vai ser um passivo porque ele vai tirar dinheiro do teu bolso através do IPVA, do seguro, manutenção, multa, combustível. E olha só o que acontece. Essa renda da pessoa que vem do salário, que já era uma parte era destinada para sobrevivência ali, para alimentação e etc. Agora uma parte está sendo destinada para quê? Está indo para o governo, está mordendo uma parte do salário através do IPVA. A seguradora do carro está mordendo uma parte do salário aqui no seguro, o mecânico está mordendo uma partezinha aqui com a manutenção, a indústria de multa aqui está mordendo um pouquinho do teu salário e o posto de gasolina vem aqui e morde um pouquinho do teu salário. Então agora você tem dinheiro saindo do teu bolso, isso aqui não volta mais não, hein? Não volta mais não. Aí o que a pessoa faz? Opa, ela quitou o carro aqui, ela vai lá e financia uma casa. E como que a casa vai tirar dinheiro aqui? Ó, o governo mordendo de novo através do IPTU, a seguradora de novo mordendo aqui com o seguro da casa, está mordendo aqui e aqui, e tem a manutenção ali que você vai precisar fazer com o passar do tempo. Então isso aqui são passivos, ou seja, está tirando dinheiro do teu bolso e isso aqui não volta mais. O que pessoas realmente ricas fazem? A primeira coisa que ela se preocupa é pegar esse dinheiro e comprar coisas que vão gerar mais receita para ela não ficar dependendo somente de uma fonte de renda. Então ela faz um desvio aqui. O que ela faz? Ela vai comprar ativos. Por exemplo, um ativo, uma ação de uma empresa. O que é uma ação? É uma parte de uma empresa. Você compra, por exemplo, uma ação do Itaú. Como que isso vai colocar dinheiro no teu bolso? O Itaú, em um determinado momento, vai fazer o balanço, gerou lucro. No Brasil, 25% do lucro obrigatoriamente tem que ser pagado, ser distribuído para os acionistas. Se a pessoa é acionista, ela vai receber os dividendos, que são parte do lucro da empresa, juros de capital próprio ou aluguel. Você consegue pegar as ações que você tem e colocar para alugar. Alguém vai tomar ela emprestada e te paga o aluguel no dia a dia. Então, o que acontece aqui? Você tem agora o salário mais os dividendos vindo como receita para você. Isso aqui você não vai precisar para sobreviver. Então, quando cai isso aqui, você vai lá e compra de novo mais ações. Com o passar do tempo, você pode comprar também títulos públicos, né? Você emprestando dinheiro para o governo, comprando, por exemplo, que vocês conhecem aí como tesouro direto, você emprestar dinheiro para o governo. Se você empresta dinheiro para alguém, essa pessoa ou essa instituição vai te pagar juros pelo dinheiro que você tem emprestado. Agora, o que acontece aqui? Você tem o salário, né, para sobreviver. Você recebe dividendos mais os juros vindos dos títulos públicos. Isso aqui você não precisa para sobreviver, você vai lá e compra mais ativos. Por exemplo, pode comprar um imóvel ou cotas de um fundo imobiliário. Aí como que você vai ser remunerado com isso aqui? Com aluguel, né? Aluguel ali do imóvel. Agora você tem 3 fontes de renda, os dividendos, os juros que vêm daqui e o aluguel que vem do imóvel. Você pode comprar também um CDB e o CDB pode te gerar juros também. O CDB nada mais é que você emprestar dinheiro para o banco e o banco te pagar um juro para isso. E olha o que acontece. Agora você tem, além do teu trabalho, que é o salário, tem aqui 4 fontes de renda, por exemplo. Dessas 4 fontes de renda, quando que você pode se considerar uma pessoa livre financeiramente livre? Quer dizer, você não vai mais precisar do teu trabalho para sobreviver. Quando o teu custo de vida... por exemplo, quando isso aqui está te gerando uma receita
que é 2 vezes maior que o teu custo de vida. Por exemplo, o teu custo de vida é R$ 5.000 por mês e você recebe em torno de R$ 10.000 por mês vindo de dividendos ou juros ou aluguel, né? Ou juros de capital próprio, etc e tal ali. Então, aí você é uma pessoa livre financeiramente. Você é uma pessoa rica quando isso daqui, ó, esses ativos, essa renda passiva, está te pagando 3 vezes mais, numa média, o que é o teu custo de vida mensal. Ou seja, você precisa de 5 mil para viver por mês e está recebendo 15 mil numa média de dividendos. Aí você está livre financeiramente. Aí você pode gastar com carro, com casa, com televisão, com viagem e aproveitar. E não precisa também ficar vendendo o tempo por dinheiro, né? Vejo que a maioria das pessoas, o que você faz na verdade para adquirir isso aqui? Você vende tempo por dinheiro. O dinheiro que você ganha com aqui, você tem que aprender a utilizar ele com inteligência e comprar ativos, ou seja, fazer esse dinheiro trabalhar para você também. Chegando um determinado momento que você não vai mais precisar vender horas, tá, para ter o teu dinheiro. Então aqui a gente vai diferenciando ativos e passivos. Uma coisa que eu quero que vocês entendam também que a gente vai focar hoje mais na parte de ações. O que são ações? Ações são partes da empresa. Quando você compra uma ação, você está adquirindo um título de propriedade de uma empresa. Aqui, segundo a B3, as ações são títulos de propriedade que conferem a seus detentores, né, no caso os investidores, a participação na sociedade da empresa. Ou seja, você está adquirindo com uma ação todos os direitos que um sócio tem. Ou seja, se a empresa deu lucro, você tem direito à participação do lucro. Se a empresa aumentou de valor, a tua ação vai ter um aumento de valor também. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma empresa X, essa empresa aqui, e ela foi avaliada em R$ 1.000, tá? Estou chutando o valor aqui, foi avaliada em R$ 1.000. Essa empresa decide lançar ações na Bolsa de Valores. E ela lançou então 1.000 ações, né? Cada ação no valor nominal de R$ 1, tá? R$ 1 vezes 1.000 dá as 1.000 ações. O que acontece? Depois de 5 anos, essa empresa foi para um valor de mercado de R$ 5.000. Quer dizer que essas 1.000 ações, cada ação vai estar valendo R$ 5. Então, quem adquiriu uma ação aqui por R$ 1, 5 anos depois viu o patrimônio crescer 5 vezes aqui, que de cada ação vai ser R$ 5 ali, tá? Isso são ações, na verdade são parte da empresa. Por isso, na hora de você escolher uma ação para comprar, você tem que imaginar se você quer realmente ser sócio dessa empresa. Você gostaria de ser sócio dessa empresa? Por exemplo, eu gostaria muito de ser sócio das lojas Renner, ou gostaria muito de ser sócio da WEG, da empresa WEG, ou queria muito ser sócio da Ambev. Eu adoro cerveja, quero ser sócio da Ambev. Vai lá e compra ações da Ambev lá e você tem todos os direitos que um sócio tem. Existem 2 tipos de ações que é importante você conhecer. As ações ordinárias e as ações preferenciais. Principal diferença entre elas, as ações ordinárias é a mesma que o dono da empresa tem. Por exemplo, o grupo 3G lá do Jorge Paulo Lemann, eles têm ações ordinárias da companhia, que dão direito a voto, tem o controle da companhia. Já as ações preferenciais, elas não têm direito a voto e elas pagam 10% a mais de dividendos. Elas pagam 10% a mais de dividendos. Então, se o teu foco principal, por exemplo, é dividendos, aqui vale você olhar com um pouco mais de carinho para as ações preferenciais. Se o teu foco principal, eu quero ter as mesmas ações que o controlador da companhia tem, porque quando ele vai votar em assembleia, ele vai defender os interesses dele. Então, o caso é escolher as ações ordinárias aqui, tá? Por exemplo, aqui para você ter uma ideia, a Petrobras, ela tem o código dela, as 4 primeiras letras aqui, que é a empresa emissora, tá? E o número 3 significa que é ações ordinárias. E aqui o número 4 significa que são ações preferenciais. A diferença de uma para outra, ordinárias, direito a voto, preferenciais, tem preferência no recebimento de dividendos e recebe 10% a mais de dividendos ali. 5 maneiras de você se ganhar dinheiro com ações. Primeiro, ganho de capital, dividendos, juros sobre capital próprio, que vocês vão entender. A maioria das pessoas não entende o que é juros sobre capital próprio, eu vou explicar. Bonificação e aluguel de ações. Por exemplo, você tem 5.000 ações da Petrobras, você consegue lá na tua corretora colocar essas ações para alugar e ter uma rentabilidade em cima delas aqui. Vamos conversar primeiro com o primeiro. O que seria ganho de capital? Ganho de capital é quando, por exemplo, em 2017 você compra uma ação da Petrobras a R$ 20
e no ano 2019, por exemplo, chega a R$ 40. Quer dizer que teve um ganho de capital ali de R$ 20 por ação. Isso chama-se ganho de capital. Por exemplo, aqui eu vejo muita gente falando na internet sobre dividendos e a balela de dividendos. Não necessariamente uma empresa que paga pouco dividendo é uma empresa ruim. Por exemplo, aqui a Apple. A Apple, ela ficou de 1995 até 2012 sem pagar um centavo de dividendos. Sem pagar nenhum centavo. Tá? Por quê? Em 1995 foi quando o Steve Jobs retorna para a companhia. Ele retorna e ele coloca, ó, tudo que entrar, nessa época ela quase faliu, tudo que entrar de dinheiro e os lucros que obtiverem, a gente vai utilizar esse dinheiro para investir em novas tecnologias, em novos produtos, e a gente vai utilizar para fazer essa empresa crescer. Então a gente não vai distribuir os dividendos. Lá nos Estados Unidos não é obrigatório. Nesse período de 95 a 2012, uma ação saiu em torno de um centavo para $480. E olha o que aconteceu. Quem investiu R$ 1.000 em 1995 na Apple, em 2012 teria 48 milhões de dólares. Ou seja, putz, quem vai precisar de dividendos para quê daí? Ah, Carlos, mas e a rentabilidade? Pô, meu irmão, daí você pega o equivalente a 3 milhões de dólares em ações, vende e faça o que você quiser. Compra uma Ferrari, uma mansão, viaja para Dubai, faz o que você quiser ali. Tá? Então, às vezes, uma empresa ela tem o foco no crescimento e não em dividendos. Então, você tem que entender qual é o objetivo da tua empresa ali. Por exemplo, as empresas de companhia elétrica, por exemplo, a Copel, ela não tem mais muito para onde crescer, ela já tem uma estrutura montada ali. Então, grande parte dos lucros que ela obtém, elas distribuem para os acionistas. Já existem empresas que querem adquirir novos mercados, adquirir novas empresas e tem o objetivo de crescer com o passar do tempo. Então, são empresas com objetivos diferentes. O objetivo de dividendos e o objetivo de crescimento. Tá? Aqui é o gráfico da Apple no período. E aqui é uma reportagem. Ó. Eu acho que eu até estou na frente aqui. Deixa eu ver se consigo tirar. Vamos ver aqui. Nessa reportagem, saiu aqui no Estadão, Apple paga dividendos pela primeira vez em 17 anos. Mudança de política faz a ação da empresa ultrapassar a barreira dos $600. Em 2012, isso aqui aconteceu logo após Steve Jobs morrer. Então procurem, daí mudou um pouquinho ali as diretrizes ali da companhia. E olha o que acontece logo depois. Apple, isso no dia 3 de maio de 2017, a Apple se torna a maior pagadora de dividendos do mundo. Fabricantes de iPhone destronou a Exxon após anunciar aumento de repasses acionistas. Então ela fica 17 anos sem pagar dividendos, em 3, 4 anos ela se torna a maior pagadora de dividendos do mundo. Tá? Então imagine quem acumulou patrimônio durante 10, 20 anos ali em ações da Apple, acabou com o passar do tempo ficando feliz. Vamos falar um pouquinho ali também sobre os dividendos. O que são os dividendos para você entender de uma vez por todas o que é isso aqui. Então os dividendos, elas são uma parte do lucro líquido da companhia. Vamos colocar um exemplo aqui. Essa empresa X aqui deu lucro. O que ela vai fazer aqui? Ó? Isso aqui foi o lucro que ela deu. E ela decide, no Brasil, obrigatoriamente 25% do lucro líquido, é uma lei, tem que ser distribuída para o acionista. A empresa às vezes decide, vou distribuir 25%, vou distribuir 90% do lucro, ou vou distribuir 100% do lucro. Nesse exemplo que eu estou colocando aqui, a empresa decidiu distribuir para o acionista uma parte do lucro, não total. Então ela distribuiu em torno de 70% do lucro na forma de dividendos. O que ela fez? 30% do lucro ela reteve, que é esse vermelho aqui. Ela reteve para quê? Para investir num novo projeto, pode ser? Para ficar com caixa. Então isso é como se os acionistas tivessem emprestado dinheiro para a companhia. Por ela ter retido esse lucro, ela ter segurado, se ela não fosse fazer isso, talvez teria que ir no banco pedir dinheiro emprestado. Ela faz o quê? Ela paga o que chama-se juros sobre capital próprio. É o juro sobre o teu capital em forma de dinheiro, por ela ter retido esse lucro para você. Então por isso que muitas vezes no balanço vai aparecer dividendos e juros de capital próprio. Os juros de capital próprio é um juro sobre o dinheiro retido e os dividendos é uma parte do lucro da companhia.
Dividendos não é tributado e o juros capital próprio é tributado, tá? Tem tributação sim do imposto de renda. Outra coisa que acontece também é as bonificações. O que é a bonificação? É quando a empresa ela eleva o capital dela, utilizando as reservas de lucro, ou seja, teve um aumento de capital nela, e ela vai pagar o acionista por esse aumento de capital, pode ser de duas formas. Uma, emite novas ações e entrega para o acionista, ou ela eleva o valor da ação. Por exemplo, a ação está R$20, agora vai valer R$25, ou seja, ela aumenta o valor da ação, visando ao aumento de capital ali da companhia. Em alguns casos até é colocado como dinheiro na conta ali da corretora do próprio acionista. Mas o mais comum é emitir bonificando com novas ações e entregando ali. Isso obviamente se dá quando a empresa cresce, tá? Tem um crescimento de capital. Como que a gente pode avaliar uma empresa? Que eu gosto de avaliar. Existe por aí uma série de indicadores fundamentalistas que você tem que pesquisar, ver o PL, ver o ROI, bababá, mas eu quero que vocês pensem de uma maneira bem simples, que é isso que vai fazer com que vocês se deem bem nesse mercado. Primeiro, avaliar como? Primeiro, você quer ser sócio de uma empresa, não quer? Então, o que você tem que olhar? Primeiro, você tem que olhar se essa empresa é lucrativa. Essa empresa é lucrativa no médio e longo prazo? Se essa empresa é lucrativa, eu vou começar a olhar para ela. Essa empresa ela tem uma dívida e um caixa equilibrados? Se ela tem uma dívida e um caixa equilibrados, eu vou começar a olhar para ela de novo. Ela tem um patrimônio crescente? Ela vem crescendo? Ela tem uma boa governança? Essa empresa é uma empresa bem gerida? Então, existe alguns sites, por exemplo, como o Fundamentos aqui, que dá para você pesquisar sobre as empresas lá. Deixa eu mostrar um pouquinho do Fundamentos aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos pegar aqui, fundamentos, compartilhar minha tela. Aqui, ó, já apareceu minha tela, beleza. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar uma empresa que depois eu vou mostrar aqui para vocês um estudo do Itaú. Esse aqui é um site gratuito e você quer saber, por exemplo, Itaú. YouTube, apareceu lá, Itaú Unibanco, vou pegar a ação preferencial de Itaú, que é a 4, exibir aqui. E aqui eu tenho os dados da empresa. Por exemplo, o papel YouTube 4. Qual que é o tipo de ação? Ação preferencial. O setor é o financeiro e bancos. O que mais que a gente interessa saber? Vamos ver se o Itaú dá lucro. Eu venho aqui em gráficos, vou demonstrativos de resultados. Vamos ver aqui, ó. Olha que legal. Lucro líquido do Itaú. E está aqui anualizado. As colunas azuis é o lucro. E as verdes é o que ela pagou em proventos, ou dividendos ou juros do capital próprio. E olha só aqui, em 2017, o Itaú registrou um lucro líquido em torno de 22 bilhões de reais. Em 2018, 24 bilhões de reais. Em 2019 já está em 28 bilhões de reais em lucro líquido da companhia. Então é uma empresa lucrativa. Outra coisa que dá para você ver aqui, ó, vem em balanço patrimonial. E ver se ela tem como que é o patrimônio dela. Ó, o patrimônio líquido está crescendo aqui, patrimônio crescente. Quero ver os dividendos aqui em proventos, dados históricos, proventos. Olha aqui, ó, tem os dividendos pagos no dia 30/9, a última vez aqui que foi pago, os dividendos. Olha aqui, juros capital próprio, pagou no dia 21/2 de 2019, 74 centavos em juros sobre capital próprio. Que foi o que ele pagou. E aqui tem um histórico de que pagou durante vários anos, aqui desde de 1995 aqui, o histórico de pagamento aqui aos acionistas do Banco Itaú. Então isso aqui dá para você dar uma avaliada também. Esse é um site bem legal. Quero saber de outra empresa. Petro, você vem aqui, ó, Petrobras aqui, Petro 4, ação preferencial da Petro. E aqui você tem os dados da Petrobras aqui. Para frente eu vou fazer um vídeo mostrando só isso aqui, os indicadores fundamentalistas, tá? Vai ter um vídeo só sobre indicadores fundamentalistas. Aí você pode utilizar esse site aqui. Deixa eu voltar aqui para fazer um breve estudo com vocês. Vamos voltar aqui, tá? Então a gente avalia a empresa ali, basicamente ali, para quem está iniciando, com o histórico de lucro, se ela tem um patrimônio crescente, se ela é bem gerida, do produto. Vamos pegar o exemplo das lojas Renner aqui, para vocês terem uma ideia. O tipo de ação, só tem ações ordinárias, comércio, subsetor tecidos e vestuário. Olha lá, a Lojas Renner é a maior varejista de moda do Brasil, ela é a primeira corporação com 100% de ações negociadas em bolsa, ela possui mais de 500 lojas
espalhados pelo Brasil e Uruguai. Em 2018 registrou um lucro líquido de 1 bilhão de reais. Yukon e Kamikado também são empresas da Renner. Aqui para vocês terem uma ideia, eu separei um gráfico aqui. No dia 1/7/2005, uma ação das lojas Renner era R$ 1,09. Hoje em torno de R$ 48. O que isso quer dizer? De 2005 para 2019, passaram-se ali 14 anos. Quem investiu em lojas Renner R$100 mil no ano 2005, hoje, sem mexer nesse dinheiro, teria em torno de R$ 4.478.000 sem mexer. Essa queda aqui é 2008. O que eu falo geralmente é, por mais que tenha essas quedas, se a empresa é boa e ela tem um produto que as pessoas consomem no dia a dia, um bom produto, uma capacidade de se reinventar, no longo prazo essa empresa ela vai crescer. As lojas Renner sofreram um baque sim aqui em 2008, mas com o passar do tempo veio se recuperando e deu um belo retorno para os acionistas. Outro exemplo aqui, Banco Itaú, tá? A gente mostrou ali o setor dela, financeiro e bancos, maior banco privado do Brasil, 5 mil agências espalhados pelo Brasil e no exterior, 26 mil caixas eletrônicos presentes em 21 países, é o maior banco privado e em 2018 registrou em torno de 22 bilhões de reais em lucro líquido. Comprou a XP há pouco tempo atrás e aqui eu coloquei no ano 2000, no dia 1 de janeiro do ano 2000, uma ação do Itaú era 97 centavos. Quem começou a comprar lá, R$100 mil no ano 2000, teria 3.671.000 investidos nesse período de tempo aqui. Isso aqui é 2008, olha a queda que deu em 2008. Tá? Por mais que existiu uma crise global, a economia do mundo todo sofreu com a crise, a ação da empresa cresceu, mas só se for ver no balanço do Itaú, você vai ver que ela ainda teve lucro. Tá? O fato é que o mercado caiu, o preço da ação caiu, não quer dizer que a ação é ruim. Às vezes isso que você tem que entender. Né? Aqui, para a gente fazer rapidamente aqui, só para vocês entenderem, um exemplo aqui. Vamos pegar no ano 2000, uma ação era 97 centavos, vamos pegar que a pessoa decidiu investir R$100 mil no ano 2000 no Banco Itaú. Quer dizer que esse 100 mil, dividido por 97, ela teria adquirido um patrimônio de 103.092 ações. Tá? Como se tivesse comprado um apartamento. Mas ela decidiu comprar ações, ele ficou com esses 103.092 e esqueceu. Aí no ano 2019, a pessoa continua com as mesmas 103 mil ações e ela nunca mais tinha aberto a conta da corretora dela. E ela decidiu abrir lá para ver o que tinha acontecido. E ela viu que cada ação que ele tinha comprado por 97 centavos agora está sendo negociada por R$ 35,61. O que ela viu foi o patrimônio dela sair de 100 mil para 3.671.000. Isso só em ganho de patrimônio. E agora vamos pensar nos dividendos. Vamos ver aqui, no ano 2019, o que essa pessoa teria ganhado em dividendos, tá? Eu separei lá do Investing, do Fundamentos, o histórico de dividendos pago desde o dia 31 de janeiro de 2019 até no dia 30 de 9 de 2019. Tudo que o Itaú pagou em dividendos e deu um total, somando tudo isso, R$ 2,70 por ação. Vamos imaginar aquela pessoa que ela tinha 103.097 e 103.092 ações. O Itaú pagou então R$ 2,70 até agora, nesse ano, por ação. Quer dizer que deu um total em dividendos só esse ano, no ano 2019, R$ 278.348. Divide isso por 11 meses até novembro, daria mais ou menos um total de R$ 25.304 por mês que você estaria recebendo por mês em dividendos, sem precisar levantar a bunda da cadeira, sem precisar fazer nada. A única coisa que a pessoa precisou fazer foi comprar as ações, ter sangue frio, ter paciência para esperar e deixar que o tempo resolvesse a situação para ele. Então eu costumo falar um pouquinho melhor que o INSS, a aposentadoria. Gente, eu podia fazer isso, Carlos, mas isso é um exemplo, é uma exceção. Não é uma exceção, não. Quem está pensando que é uma exceção, não é uma exceção, não. Aconteceu com o Santander, Banco do Brasil, o Itaú, se você colocar a Petrobras, se você colocar passou por uma grave crise financeira,
a pessoa estaria ganhando muito dinheiro, Vale também teria ganhando muito dinheiro, lojas americanas, Magazine Luiza, putz, eu consigo, lojas Renner, eu consigo colocar várias. E o cara pensa, Carlos, mas e a Oi? A Oi, quem comprou lá atrás se fodeu, realmente. Mas se você faz análise, e no ano 2005, por exemplo, a Oi registrou um prejuízo de 300 milhões e uma dívida líquida de 3 bilhões. Aí eu pergunto para você, você compraria uma empresa que dá prejuízo e tem uma dívida absurda? Você vai falar, não, então você não teria passado o sufoco com a Oi se você tivesse um mínimo de conhecimento ali de mercado de ações, tá? Então, 3 mandamentos que eu separo aqui geralmente para o pessoal que é o iniciante. Mandamento número 1, colocar o dinheiro que você não vai precisar. Lembra, o Warren Buffett fala muito isso, né? Se você vai testar a profundidade, você não sabe nadar, você não vai testar a profundidade de um rio pulando de bico nele. O que você vai fazer? Vai aos poucos, né? Coloca uma varetinha, vai ver se é fundo, coloca um pé primeiro, depois o outro, coloca um colete salva-vidas para não correr o risco de se afogar. É isso que você tem que fazer no mercado financeiro. Primeiro, separe um dinheiro que você não vai precisar para sobreviver e vai comprando ações. Por exemplo, ali, gente, com 15 reais você compra ação. Né? Com 30 reais você compra uma ação da VEG, por exemplo, que é uma boa empresa. Então, com 100 reais você compra ação de várias empresas, dá para você comprar. Tá? Outra coisa, não ficar seguindo dicas. Você tem que saber avaliar a empresa que você deseja investir com base no produto que ela comercializa, com base no que você acredita que vai acontecer com ela no futuro, com a capacidade dela de se reinventar. Né? E o terceiro é não vender. Não ser trouxa de comprar na alta e vender na baixa. Quando o preço da ação cai, é o momento de você comprar cada vez mais. Ficar líquido e comprar cada vez mais. Então é isso aí que espero que tenha ajudado um pouco com vocês. Pra frente, ali, semana que vem, eu vou fazer um vídeo somente sobre indicadores fundamentalistas para vocês investirem em ação, ajudar você na escolha de ação. Para o pessoal de Curitiba, ou para quem quiser vir, vai ser muito bem-vindo se você, no curso, no dia 30 de novembro. O pessoal que me chamar ali antes de comprar o ingresso, me chame no WhatsApp que eu vou fazer pessoalmente contigo lá a escolha e definir a tua carteira de investimentos no dia do curso, como que você vai fazer para frente, tá? A gente vai decidir de acordo com o teu perfil do investidor, a gente vai definir qual que é a melhor carteira recomendada para você já sair de lá comprando e gerando riqueza no médio e longo prazo. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês essa live. O pessoal pediu ontem, eu vou fazer mais dessas para estimularem vocês a investir cada vez mais no mercado. Chega do brasileiro deixar dinheiro em caderneta de poupança. Eu acho que a caderneta de poupança devia ser extinguida, devia ser proibida colocar dinheiro em caderneta de poupança. Tem uma série de investimentos, tanto em renda fixa como em renda variável, que são muito melhores e é muito simples de você começar. Só que é preciso começar. Um grande abraço a todos, espero que vocês curtam o feriado, curtam o vídeo e até a nossa próxima live aula.